Fala, Dev! Que bom te ver aqui, mais um dia dessa NLW HIT. HIT que significa calor, né? Então, nesse caso, aquecimento e aquecimento para algo maior que está vindo aí, que é a nossa Do While, nosso evento maravilhoso. Mais tarde eu falo ainda um pouquinho mais disso, mas, gente, que bom te ver nessa aula de hoje. Você sabe que é bem complicado as pessoas continuarem nas aulas, mas se você está aqui hoje, já se considere uma pessoa vitoriosa. Eu espero que você consiga ficar até o final e chegar também no dia de amanhã, tá bom? E você sabe que NLW, esse nosso evento prático, direto ao ponto, para você levar suas habilidades aí para o próximo nível, para que a sua carreira tenha muito mais valor. Nós já tivemos um avanço bem forte, né? Fantástico do dia de ontem para hoje. Se você lembrar comigo, nós falamos muito sobre mentalidade, nós falamos sobre soft skills, falamos sobre carreira, vimos que tem muito mercado, tem muitas oportunidades e que nós queremos que você se encaixe em alguma delas, ok? Deixa eu tirar essas notificações que aparecem aqui às vezes. Mas olha que legal, né? Então ter você aqui no dia de hoje, saiba que é muito bom, é um prazer e é só o começo de algo muito maior que está vindo na tua vida, na tua carreira, eu tenho certeza disso. Nós vamos construir essa aplicação então completa durante essa semana. Hoje, a parte do visual, a gente vai fazer tudo hoje, né? E o motivo é para que você evolua, para que você entenda que todas essas etapas da construção é para você ganhar uma experiência prática, para você expandir ainda mais o seu portfólio, né? E ter as melhores oportunidades do mercado. Para isso, você precisa lembrar que diariamente você precisa estudar com a gente. Você precisa estudar também por si só. Lembra que eu falei muito sobre pesquisas, sobre uso da comunidade. Então, o nosso time está na comunidade, oportunidades existem na comunidade, a sua oportunidade de aprender mais, de poder trocar experiências com outros devs, tá tudo na comunidade. Então, nós precisamos estar conectados ali, beleza? Então eu espero que você consiga ter esse foco, não ficar pulando de tecnologia em tecnologia, que você esteja aqui para que você possa evoluir, tudo bem? Você sabe que a Rocket City nasceu para te dar clareza, para que você possa então trilhar esse caminho mais sólido e eficiente e acessar todas essas oportunidades. Bom, a gente vai direto aqui na revisão, vamos direto para o conteúdo, beleza? Já fizemos aqui a introdução, é muito bom ter você aqui, a sua presença, e a gente precisa revisar um pouquinho do que nós falamos ontem, para que tenhamos mais aprofundamento, tá? E possamos fazer aí mais coisas. Bom, vamos direto a uma revisão, e é uma revisão assim. Eu estava explicando ontem para você que a gente viu bem por cima, para a gente terminar o dia fazendo alguma coisa, a aula de ontem fazendo alguma coisa, mas agora a gente vai dar uma aprofundada mais, tá? A gente vai ver algo um pouquinho mais denso, revisando um pouquinho do que vimos ontem e aprofundando mais nos conceitos teóricos, tá bom? Então vamos lá. HTML, o que é? Será que você já sabe explicar o que é HTML? Né? Usando os exemplos mesmo que eu dei ontem, você lembra do exemplo da construção? Né? Então espero que você consiga já verbalizar aí, que você possa externar isso, porque quanto mais você colocar para fora, quanto mais você fazer essas atitudes, né? Como se você estivesse ensinando alguém, mais esse conteúdo vai ficar fixo para você, tá bom? Então, o que é HTML? HTML é um acrônimo para Hypertext Markup Language. É uma linguagem, porque segue regras, né, de linguagem, de escritas. É uma markup por causa das tags, então a gente marca os textos, ok? E o Hypertext, você lembra que o text é um texto, né? E o Hyper é por causa dos hyperlinks, dos hiperlinks, e também por causa de todo esse universo que depois vai vindo aí imagens, vai vindo sons, vídeo, deixando o nosso texto com hiperpoderes. Vamos pensar dessa forma, tudo bem? Ela é a parte estrutural da nossa aplicação, lembra disso? Enquanto o CSS, o que é mesmo? O CSS é um acrônimo para Cascading Style Sheets, tá? E Style Sheets é folhas de estilos e Cascading é cascata. Então, significa que vem um após a outra e a gente vai ver um pouquinho melhor isso, né? E é uma apresentação visual para o cliente. Então, seria a parte mais bonita da nossa aplicação está aqui. São os estilos que a gente dá para o HTML, tudo bem? A gente também viu que a tag, né, o grande lance do HTML estão nas tags, tá? E na sua anatomia. Aí vamos dar uma revisada aqui, ó. A gente faz aqui o sinal de menor, né? Ontem eu acho que eu falei errado, o pessoal até me deu uma corrigida. O sinal de menor, tá?
não é permitido espaços, tá, entre esse sinal e o nome, tá, da tag. Aqui vem o nome da tag, nesse caso page paragraph, e o grande lance é a gente ir estudando e aprendendo mais tags no decorrer da nossa carreira, tá bom? Então, page paragraph é um parágrafo, significa que vem um texto aqui, cada tag tem o seu significado e a gente vai vendo isso aos poucos. A gente tem que colocar um espaço e aí então colocamos atributos. Ontem nós colocamos um atributo na tag A, ok? Se eu voltar aqui com você, na aula de ontem, vem aqui no HTML, aqui na tag A nós colocamos um atributo chamado href, tudo bem? Que ele é a referência, ele é um link, pode ser interno ou externo da nossa aplicação. Nesse caso, a gente colocou um link externo, usando aí o protocolo HTTP que nós vimos ontem, que são as regras para transferência de hipertexto, e o HTTPS é o seguro. Então houve uma encriptação de dados aqui. E aí a gente colocou aqui o Instagram.com, que é essa URL, que significa, né, aonde é que está o recurso, nesse caso o recurso do Mike Brito, dentro do Instagram, e aí a gente consegue pegar a página do Mike Brito, tudo feito essa parte aqui. Você provavelmente colocou o seu Instagram, ou alguma outra rede social sua, ou algum outro link, só para você entender que essa tag A, ela é um hyperlink, onde a gente, colocando esse atributo href, a gente consegue ir para algum lugar no mundo, legal? Pegar esse recurso. Muito bem, então esse é o nome do atributo, ele é dado com sinal de igual, aspas duplas, ok? Recomendação, aspas duplas, e o nome ou valor que a gente vai atribuir a esse atributo, tá bom? Temos muitos atributos, esse ID, por exemplo, é um atributo universal de identificador, a gente vai usar ele essa semana, no dia de hoje provavelmente eu vou colocar os IDs aqui para você, tá bom? E a gente sempre vai fazer dessa forma, né? Colocando o nome do atributo, o sinal de igual, aspas duplas e o valor do atributo, para a gente poder então construir nossa tag. Mais coisa que vimos aqui é que aqui nesse meio, tá? Aqui nesse meio tem um conteúdo que entra na nossa tag. E aí a gente tem um sinal de menor, uma barra, o nome da tag e o sinal de maior para fechar essa tag. Bacana? Aqui também está marcando que não é permitido espaços aqui. Tá? Nenhum lugar aqui é permitido espaços. Isso é a questão da anatomia e a questão da sintaxe, como que a gente escreve isso para isso funcionar legal, tá? E além do mais, nós vimos também a questão do alinhamento, ou seja, uma tag pode ficar dentro de outra, só que quando eu abro uma tag e coloco alguma coisa dentro dela, eu tenho que fechar ela no lugar certo. Então, se eu abrir essa div, eu não posso fechar essa div depois do H1. Tudo bem? Eu tenho que fechar ela antes do H1. Eu abri, coloquei o conteúdo, fechei. Tem que ser dessa forma. Abri, coloquei conteúdo, fechei. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver bem legal, né? H1 tá ali. A div entrou aqui dentro, fechou. E aí o H1 fechou porque o conteúdo do H1 é isso daqui. Isso daqui chama-se alinhamento. Olha que legal. Ontem nós fizemos essas coisas, né? E o grande lance é isso, é prático, a gente vai, faz, e aí depois a gente entende os motivos. Existem duas maneiras de aprendizado, fica aqui uma dica para você. Duas maneiras do processo do aprendizado. Você tem o learn by doing, que é aprende fazendo, você aprende fazendo, que é o que a gente está fazendo aqui, e tem o Learning by Concepts, que você aprende os conceitos e depois faz. Ambos funcionam, mas para algumas pessoas, um é mais eficiente do que o outro. Para a maioria das pessoas na programação, o mais eficiente é a prática e depois o entendimento, mas tanto faz se para você é primeiro o entendimento e depois a prática, tá? Não tem problema, cada um tem o seu jeito de aprender, tá? E a gente acredita muito que o learning by doing faz todo sentido. A gente entende que atividades práticas como, por exemplo, andar de bicicleta, faz muito mais sentido você andar de bicicleta, cair, para depois você entender a física, de como que funciona o alinhamento das rodas, a gravidade, como que funciona o lance de você rodar ali e não cair, né, ter o equilíbrio. Aí você vai se aprofundando mais sobre isso e tudo vai fazendo cada vez mais sentido. Mas você já andou de bicicleta, você já caiu. E esse é um processo natural da vida e a gente entende muito isso. E é legal ter esse momento de compartilhar essas maneiras de aprendizado que você pode ter na sua vida, tudo bem? Na questão do CSS, nós vimos ontem, então,
que ele é formado por seletores, né? E a gente tem a anatomia dele mais ou menos dessa forma. Nós temos aqui um seletor chamado body, nesse caso. Esse é o seletor de tag, tá? Existem outros seletores. Existem seletores pelo ID, por exemplo, que a gente viu aqui nessa tag ID. A gente depois vai ver como que funciona um seletor ID. Existe seletor de classe, daqui a pouco a gente vai ver o que é a classe, tá? A classe também é um atributo do HTML. A gente vai ver isso também, tá? Então, os seletores têm diversos seletores. Uns têm mais força que o outro, daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas tá aqui o body, para que significa então que a tag body vai receber agora, depois desse par de chaves aqui dentro do par de chaves a gente faz uma declaração. A declaração contém propriedade, valor, tudo bem? Nesse caso aqui, e termina, claro, com ponto e vírgula, né? Sempre termine com ponto e vírgula, porque senão dá erro. Então, essa daqui é a maneira correta de escrever e de criar aqui a anatomia, o seletor. Então, nessa propriedade, você já vê aqui que a cor, ela está recebendo um valor aqui em RGB de cor, e isso daqui a gente pode ver mais pra frente também, tudo bem? Olha só, a cascata, como eu falei para você, eu até deixei um videozinho gravado aqui, vamos ver se ele vai funcionar legal. A cascata funciona mais ou menos dessa forma. Deixa eu ver se eu abrir esse vídeo, vai fazer mais sentido pra gente, tá bom? Não, porque travou aqui pra mim. Travou, meu programa foi desligado, né? Eu vou ligar ele de novo e a gente já volta aqui. Muito bem, ó. Na questão da cascata, nós vimos que nós colocamos o botão aqui e se invertemos a ordem dele, ele acaba não pegando o primeiro e pegando o segundo, porque os dois aqui, nesse caso, né, a gente está tendo a referência via classe, nesse caso, tá? A gente está tendo a referência da classe button. Só que a gente está sobrescrevendo um pelo outro. Essa é a questão da cascata. O anterior é sobrescrito pelo próximo. É bem tranquilo. Nós vimos ontem no exemplo do H1. Ok? Se eu voltar aqui com você, no exemplo de código, nós tínhamos colocado um H1 e depois colocamos outro H1 abaixo. E a gente percebeu que o H1 anterior foi sobrescrito pelo H1 de baixo. Esse é o esquema da cascata. Ele vai considerar, pela primeira ordem cascata, tá? Ele vai pegar o último que aparecer no nas suas declarações ali, na sua configuração de CSS, beleza? Essa ideia é importante porque depois entra uma ideia chamada especificidade. São fundamentos do CSS que, se a gente entender, eu vou fazer bem por cima para a gente se aprofundar mais, tá? Se a gente entender esses fundamentos do CSS, tudo vai fazer mais sentido, tá? A cascata, a especificidade e, claro, a gente tem que aprender unidade de medidas e o box model também, além do layout. Existem mais coisas para a gente ir se aprofundando, mas você entendendo, separando na sua cabeça essas informações, né, fora a informação de como funciona o seletor, como que funciona a declaração, e a gente já entendeu que a gente tem que aprender muitas propriedades, né, esse é o segredo da vida aqui do HTML e do CSS, é aprender tags no HTML e aprender as propriedades aqui no CSS, para que a gente faça layouts mais interessantes, tá? Então, se a gente entender que quando eu coloco aqueles seletores ali, dependendo da ordem que eu colocar, ele vai ser sobrescrito pela cascata. Mas o ponto 2 é a especificidade, que muda um pouco a questão da cascata quando você tem a especificidade. A especificidade vai funcionar da seguinte forma. Vamos ver aqui, ó. Primeiro vamos na teoria, depois eu mostro aqui na prática, nessa questão da especificidade, tá? Primeiro, ele vai considerar, ok, como todo CSS que eu colocar em linha, significa que lá na tag HTML, olha que legal, eu vou mostrar aqui para você no código. Na tag HTML, se você não sabia, agora você vai saber, você pode colocar uma propriedade chamada style, tá? Lembra das aspas duplas, e aqui você pode colocar o estilo que você quiser. Por exemplo, font size, que a gente tinha colocado, 1.5 rem, e ponto e vírgula aqui, tá? Essa declaração aqui, quando eu faço essa declaração aqui no atributo, ou seja, isso aqui a gente chama um estilo em linha, inline, isso aqui tem a maior força dentro da questão da especificidade. Significa que se eu colocar o estilo aqui, onde eu coloquei, e depois tentar colocar esse estilo lá no style que a gente fez antes, né, que a gente colocou aqui, ele vai desconsiderar esse,
e vai considerar esse aqui com maior força. Isso é questão de especificidade. Quem é que tem a maior força quando eu coloco, quando eu atribuo? Então, sabendo que a maior força que nós temos é aqui, no inline. Por isso, a gente evita o uso de colocação de tags inline, tudo bem? De estilos inline. Porque se eu coloco direto aqui, significa que toda vez que eu tiver que sobrescrever isso, eu só tenho como sobrescrever isso direto aqui no elemento. Eu não tenho como sobrescrever por aqui. Tá? E o grande lance de colocar aqui é porque aqui eu tenho como sobrescrever, né? Eu posso deixar um aqui e mais tarde eu coloco outro lá embaixo, tá? Então é por isso que a gente entende essa questão da especificidade. Muito bem, entendendo isso, vamos deixar como regra, estamos sempre colocando tudo na nossa folha de estilos, tá? Tudo lá no estilo, daqui a pouquinho a gente vai criar a folha de estilo, você vai ver bem legal isso, o arquivo separado, a gente vai fazer isso, tá? Mas lá dentro do arquivo, quem é agora que vai ter maior força? Bom, o ID, e a gente vai ver esse seletor por ID daqui a pouco, tá? Depois do ID, a gente tem as classes ou pseudoclasses ou atributos, ou os seletores de atributos, e depois o de elemento. Qual que a gente aprendeu até agora, Maicão, desses seletores aí? Nós aprendemos só o de elemento. Tá? Se você olhar aqui comigo, nós só fizemos seletores de elemento. HTML, body, tudo elemento, né? H1 e A, que são as tags, tá? Seletor de tag. Foi só o que a gente fez até agora. Mas daqui a pouco a gente vai fazer o de ID e o de classe. E você já vai entender então que se eu colocar o de ID, ele vai ter mais força do que o de classe. E o de elemento é o que tem menos força. Então, olhando isso aqui no nosso código, primeiro vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos que essa cor de button verde está sendo aceita porque ela está aqui nessa linha 39, tá? Então eu vou dar o play aqui e nós vamos ver a troca de seletor. Agora aqui vai ser o seletor que está juntando a especificidade de 2. E aí a cascata foi sobrescrita. Olha que legal. Porque ele está pegando o elemento e colocando também a classe. Perceba que não tem nenhum espaço aqui, tá? Então isso aqui tem mais força do que somente esse daqui. Então aqui nós temos o seletor de classe, aqui nós temos o seletor de elemento mais o de classe. Então isso dá maior força, porque ele está fazendo a junção dos dois. Ok? Olha que legal. Então, apesar de ter a cascata aqui, esse aqui vai ter mais força, tá? Perceba que nós estamos... Deixa eu aumentar aqui. Perceba que nós estamos aprofundando na teoria. Não significa que você vai memorizar tudo isso agora. Não significa que você vai lembrar de tudo isso. Significa que você já está entendendo mais e que você precisa ficar revisando isso e mais, tá, na sua carreira para que cada vez faça mais sentido, tá bom? Olha que legal. Então, essa é a questão da especificidade para quando a gente vai escrever nossos estilos, tá? É importante a gente saber disso. Outras coisas que nós vamos saber aqui, aprender daqui a pouco, eu vou voltar aqui para a gente falar dessas coisas novas, tudo bem? Eu acho que da unidade de medida eu já posso falar um pouquinho mais, porque nós começamos ontem com a unidade de medida REM, então eu vou falar um pouquinho mais, a gente vai colocar no código e eu vou explicar melhor ainda no código, tá? Na questão da unidade de medida, nós temos unidade de medidas relativas e nós temos unidade de medidas estáticas, tá? As unidades de medidas estáticas geralmente são pixels, e o pixel significa que na relação com a tela, tá? Cada tela tem micro quadradinhos. Eu não sei se você sabia disso, mas está aqui uma informação legal, até curiosidade, que dá para você se aprofundar depois, mas as telas são montadas por pixels. Micro quadradinhos pequenininhos que montam tudo isso que a gente está vendo aqui de cor, o Mike se mexendo aqui. Isso daqui tem um monte de pixelzinhos acendendo, né, e colocando as suas cores ali e tudo mais. Só que pixels são fixos, né? Então significa que a densidade de pixels da minha tela é diferente da densidade de pixels da sua. E quando a gente faz tudo via pixels, o CSS vai tentar entender certinho como que é as coisas, mas sempre vai estar uma coisa bem fixa ali. Pode ser que mudando de tela, assim como a gente está vendo aqui, ó, os pixels não mudem. Tá vendo aqui que o pixel está fixo aqui, mudou de uma tela grande para uma tela de smartphone e não houve uma adaptação. Agora, nas unidades relativas, há adaptação. Por exemplo, a porcentagem é uma unidade relativa. Então, se mudar de tela grande para uma pequena, tudo bem, 100% no pequeno e 100% no grande é 100%, tá bom? Isso é bem legal. E aí a gente tem outras questões que não precisamos nos aprofundar aqui no dia de hoje, e nem nessa NLW, tudo bem? Eu simplesmente deixei aqui para que no futuro a gente entenda mais sobre responsividade. Mas o lance da palavra responsivo, né? O responsivo significa justamente essa adaptação que nós temos de um layout funcionar em telas grandes ou em telas pequenas. Aqui nessa edição do NLW, nós vamos fazer só a tela pequena, tudo bem? Então ele vai funcionar
tanto na tela grande ele vai ficar como se fosse um quadradinho pequeno, você vai ver depois, e na tela pequena de um smartphone ele vai caber também. E nós vamos focar só na tela pequena, tudo bem? Mas o grande lance da responsividade é a adaptação das diversas telas. Na unidade de medida eu falo um pouquinho mais agora na questão do código. Bom, vamos abrir o nosso VS Code, porque daí lá dentro a gente vai nos aprofundar, nós vamos nos aprofundar mais em teoria e na prática direto, né, colocando ali a mão na massa, beleza? Beleza, galera. Estamos aqui então com o nosso VS Code aberto, né? E exatamente onde paramos ontem, tá tudo aqui certinho. A gente vai começar agora a fazer a divisão dos nossos estilos aqui. Eu vou dar uma escondida na minha câmera para a gente focar só no que interessa. Beleza? Então, olha só. Aqui nós vamos começar pegando esse estilo. Tá vendo que a gente colocou a tag style aqui. É um local que dá para a gente colocar. Falando um pouquinho mais de especificidade, depois desse estilo inline que a gente coloca aqui, o segundo estilo lido pela especificidade, né, além desse, é esse aqui, essa tag estilo, style, tá bom? Só que ali tá em tag também, ainda está dentro do documento. O legal é a gente fazer a divisão, a separação das responsabilidades. Então faz mais sentido eu colocar esse estilo dentro de um arquivo aqui. Ó, vou clicar aqui para criar um novo arquivo, style.css, tá bom? Style.css, agora eu pego tudo que tem aqui dentro, ok? Então, a partir da linha 8, no meu caso, até a linha 28, no meu caso, eu vou dar um Command X, pode ser um Ctrl X para cortar. Quem tiver no Windows e Linux, claro, é Ctrl X, no Mac Command X. Volto aqui no estilo e Command V para mim, no Windows e Linux, Ctrl V. Aqui você então cola tudo que a gente conversou no dia de ontem. Salvei aqui, tá? Então, lembra sempre de olhar a bolinha, significa que eu salvei. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. E aqui eu volto e agora eu apago essa parte de style porque eu não preciso mais dela. Tranquilo, né? Apagando ela, eu posso colocar uma tag aqui chamada link, ok? Olha que legal. Ou posso fazer do jeito que eu falei para vocês, que é o jeito do Emmet. Coloco o link, procuro esse CSS aqui, com as setinhas do teclado, e dou um Enter aqui. Aí ele já fez tudo para mim, ó, completou tudinho. Esse atributo rel é o relacionamento, ou relation, né, que fala, significa que esse arquivo do href aqui, esse estilo, ele significa que ele é um style sheet. Então eu estou avisando por essa tag link, dá pra gente colocar outras coisas, tá? Inclusive, hoje ainda a gente vai usar de novo essa tag link para colocar outras coisas. Então aqui ele está só avisando, ó, essa referência que nós estamos colocando aqui é um CSS, tá bom? É um estilo CSS. Então o href, esse atributo href, que nós vimos aqui também no link, ele é a referência agora do mundo, onde é que está o arquivo, o recurso que eu quero colocar aqui. Nesse caso, o recurso é o style CSS, que está aqui. Como ele está ao lado, está bem aqui dentro desse mesmo documento, eu não preciso colocar o HTTPS, não preciso disso, tá? Afinal de contas, o estilo está junto aqui, ele está bem ao lado, então tá tudo bem. Ele já entende que ele tem que procurar nesse diretório onde está o index.html. Vou salvar aqui e você vai perceber que a formatação que o VS Code deu pra gente, através do Prettier, ele veio aqui e o link, ele fechou aqui, olha, um fechamento diferente do que a gente já tinha visto antes. Por que será que o link não está fechando assim? /link, ó. Isso aqui não é para você fazer, é só para você entender, tá? Por que ele não está fechando assim? Ele está fechando nele mesmo. Simples, porque ele não tem conteúdo. Então, as tags que não levam conteúdo dentro, elas têm um fechamento nela mesma, tá? É um auto-fechamento que a gente fala. Ela fecha nela mesma. Significa que ela só tem atributos e não tem conteúdo. Porque somente os atributos é o suficiente para resolver essa tag link. Ela não precisa mesmo de conteúdo. Salvei aqui. Agora nós vamos abrir esse nosso arquivo no nosso navegador, mas de uma maneira diferente. Nós não vamos mais fazer aquele duplo clique, não. Agora é hora da gente usar o nosso Live Server, que nós instalamos antes, lembra? Com o botão direito aqui, no index.html, nós temos a opção Open with Live Server, tá? Eu vou clicar aqui e a gente aguarda um pouquinho que isso vai ser aberto no nosso navegador, tá? No meu caso, ele já abriu aqui para mim, mas ele jogou em outro lugar. Então eu vou deixar ele aqui. Vou configurar ele aqui nesse cantinho pra gente, tá bom? Aqui nesse cantinho é o suficiente, tá? Então, aqui está aberto com o Live Server. Vamos dar uma olhada no que ele está fazendo aqui pra gente. Fechando aqui. Perceba aqui agora, tá? Que nós temos uma diferença do nosso endereço. Já não é mais aquele file, o protocolo file, agora é o protocolo HTTP, tá? E a gente tem aqui um número, tá vendo? 127.0.0.1. Esse número aqui chama-se IP,
Olha que legal. Lembra que eu falei ontem um pouquinho do IP? Eu falei que o google.com deve ter algum número por debaixo dos panos e é transformado aquela URL, aquele nome de domínio, por um IP. Tudo bem? Aqui nesse caso o IP já está direto aqui mostrando. Por quê? Porque esse IP aqui, 127.0.0.1, significa que é a nossa máquina local. E tanto aqui na minha máquina local quanto na sua máquina local, 127.0.0.1 é o número de IP e sempre será, tudo bem? Isso aqui é um padrão das máquinas. Então o número local é 127.0.0.1. Significa que a minha máquina local, dois pontinhos. Aqui vem agora a porta. Essa porta aqui, olha que legal, a gente não vê quando a gente coloca google.com. A gente não vê, tá? Só que essa porta do google.com, se eu acessar via https, né, www.google.com e colocar aqui 443, significa que eu estou acessando a porta segura, tá? Mas eu teria a porta também no HTTP, não sei se o Google vai funcionar, se vai permitir. Teria a porta 80, que é uma porta, ele permitiu e ele fez o redirecionamento pra gente pro HTTPS, muito legal. A porta 80 é a porta padrão do HTTP. A porta padrão significa que é a porta aberta dentro do servidor. Olha só, a gente precisa dar uma viajada legal aqui, tá? Significa que imagina que eu estou andando da minha casa, eu ando pelas ruas até eu chegar numa casa, tá? Essa casa tem uma porta aberta somente. Ou duas portas abertas, não importa. Uma porta, vamos colocar duas portas abertas. Então, vamos supor que essa casa tenha 10 portas e somente duas é aberta. Então, eu preciso saber quais duas portas são abertas. Agora vamos sair do lúdico e vir para o mundo real aqui do caminho das coisas. Então, eu saindo da minha casa é o meu computador local. Eu colocando o endereço do Google aqui, tá? Está havendo um tráfego aqui desde a minha casa até a casa do Google. Ok? E a porta aberta no Google é a 80 ou a 443 e essas duas portas vão responder pra gente uma página do Google. Acabou? Fechou? Tranquilo. No nosso computador local aqui, a única porta aberta nesse momento é a porta 5500. E nessa porta 5500, o recurso que eu tenho ali agora, mostrando para mim, é um index HTML. Tudo bem? Mike, por que é que você está fazendo com esse live server? Por que você não está abrindo lá com os 2 cliques? Simplesmente pelo seguinte. Daqui para frente, eu posso fazer simplesmente uma alteração aqui e salvar. E olha só, ele atualiza para a gente automaticamente. Isso vai ser muito bom para a gente programar muito mais rápido do que toda hora eu mudar aqui e vir aqui recarregar. Mudar e vir recarregar. Confia em mim, esse jeito é muito mais prático para a gente resolver as nossas questões aqui, tá bom? Muito bem, agora então vamos dar uma pequena pausa, galera, bem de leve, né, pra gente poder beber aquela água, esticar aquele braço, né, dá um tempinho aí, 5 minutos no máximo, e volta pra cá pra gente dar continuidade. A gente vai entrar no Figma, a gente vai entender como funciona o Figma, o projeto, e vamos dar continuidade aqui a HTML e CSS no dia de hoje. Dá uma descansada e já voltamos, beleza? Bora, galera, estamos de volta aí. E aí, conseguiu dar uma relaxadinha bem de leve? Vamos voltar aqui e vamos já direto ao ponto, que é o projeto no Figma. Veja bem, eu deixei aqui essa parte de link, tá? E depois, quando tiver pronto aqui o link, nesse caso o link ele vai ficar por aqui. Pode ser que fique dessa forma ou de uma forma diferente, mas nós deixaremos à disposição o projeto do Figma, tá? Eu já abri aqui e você vai ver algo semelhante a isso, né? Primeiro, o Tiagão, grande Tiagão, que fez pra gente esse projeto maravilhoso. E nós temos aqui duas telas, uma tela grande e uma pequena. Bom, eu já falei para você que a gente vai focar na tela pequena. Nessa semana nós vamos fazer essa tela aqui e fique ligado que essa tela grande vai ficar como desafio. Depois, lá no final, você pode tentar reproduzir essa tela grande como desafio adicional para você, tá? E a gente vai focar nessa parte aqui, como que funciona essa ideia do Figma, tá? Primeiro, para eu aumentar e diminuir do jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou usando aqui o Command mais, Command menos, tá? Command mais aumenta, Command menos diminui. No caso do Windows e Linux, Ctrl mais, Ctrl menos. Nós precisamos entender pouquíssimas coisas aqui no Figma. Primeiro, que você tem que fazer um clone desse projeto para o seu Figma. Você precisa ter uma conta no Figma, onde você vai duplicar esse projeto e nós deixaremos instruções para você depois, ou busque ajuda na comunidade que a gente vai estar te ajudando nisso, tá bom? Feito a cópia, né, nesse caso aqui eu tenho até uma cópia aqui, você vai ter acesso a todos os elementos que estão aqui. Cuidado para você não arrastar sem querer assim, ó, e acabar estragando algumas coisas, tá vendo? Nesse caso eu estou estragando o layout. Então cuidado para você não estragar, mas de qualquer forma se estragar ele é seu, você pode dar Ctrl Z,
né, o Command Z no Mac, para que você desfaça algum erro. Vamos focar aqui no mobile. O desktop eu vou tirar daqui, tá? Vou sumir com a visualização dele. E nós vamos focar aqui nesse mobile aqui, beleza? No mobile ou mobile, tanto faz do jeito que você for falar, nós precisamos entender primeiro a estrutura que nós estamos vendo aqui. Eu quero mostrar para você como é que eu penso na hora de estruturar o meu HTML e o meu CSS, tudo bem? Porque talvez esse segredo de como eu penso possa te ajudar também a estruturar seus projetos futuros. Primeiro, eu começo a identificar elementos que eu tenho aqui. Elementos mais óbvios possíveis, de cor de fundo ou fundo, fotografia, né, fontes, tamanhos de fontes, tá vendo? A organização dos elementos. Aí eu venho aqui, ó, pensando uma maneira de como será que isso aqui está estruturado no HTML. Quem sabe esse cara grandão aqui seja o body, por exemplo, tá? Quem sabe exista aqui dentro algum tipo de conteúdo, tá, que está fazendo os limites aqui, para esse quadradinho aqui, para ficar tudo ao meio. Quem sabe, né, a imagem, isso aqui é óbvio, né, a imagem. Quem sabe um H1, né? Quem sabe um link aqui também deve ter links, ok? É assim que eu vou pensando meio que no geral, tá? E depois a gente vai indo bem aos poucos. Se você analisar comigo, cada um desses elementos aqui já estão bem organizados aqui também, tá bom? E isso é muito legal. Bom, uma das coisas que eu faria nesse layout, eu criaria uma casca grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Eu criaria um container grande, tá? Assim. Esse container pode ser uma tag main ou pode ser uma tag div, que a gente já vai ver lá no HTML direto. Eu criaria esse primeiro container, ou seja, alguma coisa que vai conter código. Então perceba que aqui esse body está isolado aqui, o H1 e o A. Mas eu, como eu falei, criaria ali um main, por exemplo, tá? E colocaria os elementos aqui dentro. Opa, calma. Sem sumir aqui, tiraria esses elementos daqui, tá? Aqui com o Alt setinha para cima, eu estou colocando eles aqui dentro. Importantíssimo você reparar se está abrindo e fechando certinho com o conteúdo, mesma coisa do A, abrindo e fechando certinho, e aqui no main mesma coisa, né? O main está contendo isso aqui. Então é a primeira coisa que eu verificaria. Tem um container aqui, né? Tem esse cara grandão, e nesse container eu vou colocar essa imagem de fundo. Beleza? Outra coisa que eu olharia, eu entendo, pode ser pela minha experiência, e eu acho que isso vai acontecer com você também, eu entendo que aqui temos um outro container, bem aqui. Por quê? Porque esse aqui é o de fundo, o main que a gente colocou, e esse aqui é o que vai conter o restante dos elementos. Ele tem uma largura aqui, ele vai ter uma possível altura, e ele tem um alinhamento bem ao meio. Tá? Então, apesar de eu não ver ele aqui na página, eu já entendo isso. E isso vai vir para você com o decorrer da sua carreira. Eu já entendo que tem uma caixa aí, tá? E essa caixa que tem aí, que é já dentro do main de novo, é uma caixa que eu vou chamar de content. Olha como que eu fiz esse código, né? Deixa eu te mostrar bonitinho. Ponto content e dei um enter. Vou apagar de novo. Como que eu faria isso digitando caractere por caractere? Então eu coloco o sinal de menor div, class, que é um atributo HTML, tá? Seguido do sinal de igual, aspas duplas, content, que é o nome da classe que eu estou escolhendo, fecharia aqui, né, com o sinal de maior, e automaticamente o próprio VS Code fechou para mim essa tag div. Você percebe que essa tag div, então, ela é uma tag que ela serve para eu poder criar como se fosse uma caixa. Lembra que eu falei que tudo aqui no HTML é como se fosse caixas? É como se eu criasse uma caixa para conter, então, esses carinhas aqui que eu vou usar com o Alt e setinha para cima. Tudo bem? Isso seria esse conteúdo que está contendo tudo, que vai ter uma largura daqui a pouco que eu vou fazer, vai ter um posicionamento bem certinho aqui ao meio. Olha que legal, né? Como que a gente vai estruturando essas coisas. Por que que eu criei essa classe aqui, essa classificação? Como a div, ela cria pra gente um conteúdo, um container ou uma caixa, sem ter muito significado, ela simplesmente é uma div, você poderia, inclusive, trocar esse main por div, você poderia trocar esse H1 por div. Opa, acabei abrindo aqui sem querer. Você podia trocar o H1 por div, só o A que não, porque ele é um link. Você sabia que você podia trocar tudo isso aqui por div e vir estilizando a div do jeito que você quiser. Só que a gente acaba usando no HTML, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai usando tags semânticas que a gente fala, a gente vai dando significado para as coisas. Main é um significado geral, né? Um conteúdo geral, main, principal. Né? Div não tem um significado em si, então eu coloco uma classificação nele, chamado de content, aí ele
ele tem um significado agora. Poxa, isso aqui é uma div que está contendo o resto das coisas. Deixa eu subir com a minha câmera aqui, para a gente poder agora voltar no código com toda a força, né? Muito bem, vamos lá. Então, galera, feito isso, né, eu já tenho uma parte da estrutura. Aqui eu vou ver que eu tenho uma imagem, eu tenho outra imagem, tá? Então, eu poderia pensar que isso daqui pode ser uma caixa que vai conter essas duas imagens, tá? É assim que eu imaginaria na minha cabeça. Imaginaria uma caixa aqui que vai conter as duas imagens dentro. Ah, uma coisa que você precisa saber é que não existe o jeito perfeito e o único jeito, e o jeito que fizer aquilo é o jeito certo e o outro é errado. Não existe isso, tá? Existem maneiras que a gente vai entendendo que fazem sentido e outras que às vezes não fazem. Então aqui eu vou colocar um avatar, tá? Vou escrever assim, ó, pontinho avatar, o Emmet vai criar toda a div para mim, ok? E nesse avatar eu tenho a imagem 1, que é um img, olha que legal, vamos escrever um caractere por caractere, sinal de menor, image, source, ok? E o out. Então nós temos duas imagens. Essas duas imagens, você já percebeu uma coisa. Ela fecha em si mesma, ou seja, ela não tem conteúdo interno, mas ela tem dois atributos, né? Atributos, né? Atributos é o nome, me fugiu a palavra. Esses dois atributos, source e out, o source significa que aonde está essa imagem, em que lugar do mundo, em que lugar do meu projeto, eu preciso especificar o endereço dessa imagem, ok? E eu vou criar aqui uma pastinha chamada images, tá? Só isso. E aqui dentro eu já vou colocar as imagens daqui a pouquinho, tá? Então significa que eu vou ter uma pastinha images e depois eu tenho que falar qual que é o nome da imagem. Mesma coisa para essa, pastinha images e o nome da imagem. Tá? Esse out é o alternativo. Significa que se ele não encontrar essa imagem por algum motivo, ele vai apresentar essa alternativa e aqui é um texto, tá? Esse alternativo é um texto. Por exemplo, eu vou colocar aqui selo Rocket City. Tudo bem? Porque aqui é como se fosse um selinho, essa imagem primeira. E a segunda imagem aqui é a imagem da pessoa, então foto pessoal. Tá bom? Vou escrever assim, como foto pessoal. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vir para cá. Se eu fizer isso agora e salvar, você vai perceber comigo que eu tenho um erro de imagem, porque ainda não existem as imagens, então ele apresenta o alternativo, o texto alternativo. Além do mais, esse texto alternativo é importantíssimo para as pessoas que precisam de acessibilidade, pessoas que não vão conseguir enxergar essa imagem por deficiência visual, provavelmente, mas que o HTML, o browser, vai falar para ele esse texto. Tá? Então ele não vai enxergar a imagem, mas vai falar selo Rocket City. Imagem, foto pessoal. É mais ou menos assim que funciona o robozinho de fala para quem precisa dessa oportunidade aí de fala. Tudo bem? Além do mais, esse alternativo também serve para os motores de busca. Quando você busca algum conteúdo no Facebook, no Google, você vai lá e digita no Google a sua pesquisa, graças a essa alternativa, né, já que o robô não consegue ver a imagem, é essa alternativa que vai ajudar a devolver alguma coisa. Então você pode até usar essa alternativa para falar coisas ainda mais específicas, né? Então, por exemplo, pode ser foto pessoal, foto de Mike Brito. Olha que legal. Quando você vai fazendo isso, melhor ainda, né? Selo branco da Rocket City. Quando você vai dando mais palavras aqui para o alternativo, tanto para o robô de busca quanto para o leitor de tela, para quem precisa, melhor ainda é. Tudo bem? Muito bem, nessa estrutura eu vou deixar por enquanto assim e vou agora exportar essa imagem. Eu vou dar um clique aqui, eu vou vir aqui nessa parte, aqui nessa aba Design, tudo bem? Lá embaixo eu tenho a opção de Export e eu vou exportar como SVG, tá bom? SVG, Export Build. Ele salvou como build, é o nome que está escrito aqui, tudo bem? E agora nós temos essa imagem aqui, né, do Tiagão, mas mais tarde nós vamos colocar essa imagem de outro local. Por enquanto, eu vou te dar uma pista aqui, ó. Você vai entrar em lorenY.com/150 por 150 people, tá? Pode ser isso aqui, ou deixa eu até ver que tamanho que tá isso aqui, 160, 180, 185, pronto. Eu vou colocar aqui 185, e aqui ele vai trazer para a gente uma foto aleatória, tá bom? Então é só você digitar esse código, eu vou digitar para você, que vai ficar bem mais fácil, tá? Então o source desse daqui, por enquanto, não vai ser o das imagens. Vai ser aqui http, //lorenY, tá? Vamos ver aqui de novo, lorenpixel, desculpa, lorenpixel.com/185/185/people. Tudo bem?
people, escreve certinho. Se houver erro nessa escrita aqui, provavelmente a imagem não vai ser encontrada. Aqui ele encontrou uma imagem, beleza? Muito bem. Isso aqui, por enquanto, é o suficiente, né, para eu poder trabalhar depois. Aqui temos essa imagem que nós vamos agora colocar na pastinha correta, né? Então, eu vou abrir aqui onde baixou, eu vou clicar aqui, Open, deixa eu ver, Show in Finder para mim. Você depois descobre onde é que ele está salvando isso daí para você, tá? E guarda lá na sua pastinha do projeto. O meu está em Mike Brito, vou chegar lá na pastinha, peraí, sumiu ela aqui. Vamos lá, aqui ó, NLW. Vou entrar aqui e agora esse build está em Images. Colei aqui, tá bom? Se você voltar comigo aqui no projeto, você vai ver que a imagem está ali, Build SVG, tá? E para eu colocar ela, já falei que está em Imagens, agora aqui eu coloco como build.svg, tá? Eu sei que às vezes o layout aqui fica muito cheio de coisa, ó, vou fechar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Então essa imagem está em Images Build SVG. Vou salvar, está ali o selo da Rocket City, beleza? Tá bem bacana ali aquele selo. Daqui a pouco a gente vai estruturar isso. Primeiro vamos colocando que a gente vai entendendo de primeira de como está funcionando esse layout aqui. Lembra que eu falei, não existe o jeito perfeito, a gente vai fazendo e com o tempo a gente vai desapegando. Esse desapego, eu quero dizer que a gente vai pensando que é de uma forma, mas daqui a pouco a gente percebe que às vezes nem é daquela forma que a gente pensou, é de outra forma e tá tudo bem. O grande lance é a gente ir fazendo, tá bom? Agora, já tem esse daqui que nós fizemos ontem, então tá tudo perfeito, quase perfeito, porque aqui nós temos uma imagem, você consegue ver comigo, uma imagem do GitHub. Então eu vou dar um cliquezinho nessa imagem aqui, ó, 16x16, bonitinha, e vou exportar agora, export, tá? SVG também. Então exportei, vou mais uma vez abrir, vamos fazer uma coisa juntos agora, o que você acha? Vamos já exportar isso daqui também, ó, esse, export, tá? Esse aqui. Tudo em SVG, tá, galera? Esse aqui, Group 6424, né? Export, beleza? Esse outro grupo aqui, cadê? Aqui, do Facebook, Export. E esse grupo aqui, Export, tá? Agora eu vou abrir. Não sei se o seu vai estar tão desorganizado igual o meu tá todo desorganizado, mas tá aqui, ó, GitHub 2 e esses grupos aqui todinhos. Eu vou arrastar eles de novo ali pro Mike Brito. Vou procurar aqui o NLW e no NLW coloco na pasta Images. E vou abrir agora de novo, aqui, beleza? Agora está aqui o GitHub. Agora você percebeu que aqui parece um HTML, tá vendo? Ó, tem uma tag, né? Então realmente isso aqui é HTML, tá bom? SVG é um tipo de formato de arquivo que é uma imagem no final das contas, mas ele tem uma estrutura HTML de se escrever a imagem. Bem interessante, né? Eu vou renomear isso para GitHub. Vamos ver os nomes certinhos? 6421 é o que aqui? 6421 é o Twitter, tá vendo? Então vamos lá, Twitter. Próximo, o 6422 é o Facebook. 6422 é o Facebook. Tá, eu estou dando um Enter aqui nesse caso, tá, para trocar o nome, dou um Enter. Se você tiver no Windows, para você, não sei muito bem como que funciona no Windows e Linux, mas um botãozinho direito aqui, você pode colocar em Rename, né, ou renomear, tudo bem? Que daí você consegue trocar o nome. Então nesse caso nós estamos agora vendo o 6423, que é o YouTube, 6423, YouTube, ok? E nós temos agora o último grupo, que é o 6424, que é o Instagram, beleza? Show de bola. Temos aqui todas as imagens, tá? Esse build aqui, então, é a estampa que nós temos ali, né? Como é que é o nome que eu coloquei, que eu tinha falado? O selo, né? Chamando de build. Se você quiser mudar para selo, lembre de mudar aqui também. Pronto, as imagens estão todas aí, galera. Sabendo que no final dessa aula, nós vamos deixar o código para você baixar e talvez fique até mais fácil você baixar todas as imagens do código depois, né? Mas já vai tendo esse trabalhinho, porque isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Bem, vou tirar aqui agora, vou voltar aqui e vamos analisar o que mais que nós temos que organizar aqui. Então, agora a gente vai pegar essa imagenzinha para colocar ela aqui, né? Bem aqui dentro. Vamos fechar aqui, vamos focar aqui no código. Aqui, em vez de deixar só @Mike Brito, deixa eu ver, não tem o arroba, né? Não tem o arroba, vou tirar. E aqui vem uma imagem, né? Então, mais uma vez, como que a gente faz isso? Escreve imagem, dá um Enter e tá tudo certo. Dentro da pasta Images, nós vamos ter o GitHub SVG. E aqui eu posso colocar ícone GitHub, tá bom?
Pronto, tá ali o ícone, tá meio sumidinho, tá meio esquisitinho, mas ele existe ali. Ali, ó, tá vendo? E daqui a pouquinho a gente ainda vai configurar, né? Além desse ícone aí, beleza, fechou essa parte aqui, nós temos um textinho aqui legal, deixa eu pegar esse texto, vou copiar. Esse texto ele vem logo aqui abaixo, numa tag P, que eu vou escolher, que é de parágrafo, tá bom? É um tag parágrafo, fechou. E aqui nós vamos ter agora os links sociais, das redes sociais. Como que eu penso em organizar isso aqui? Eu penso em usar uma estrutura de lista que nós temos aqui no HTML. Essa estrutura de lista chama-se, primeiro, UL, que significa uma lista não ordenada, tudo bem? E cada elemento está numa tag LI. LI, vou deixar 3 por enquanto. Tá? Eu vou só escrever aqui para que você entenda. A, B e C. E vou salvar aqui a lista, ó. A, B e C. Ok? Bem tranquilinho, né? Beleza, nessa listinha aqui agora é onde nós vamos ter cada uma dessas imagens aqui. Só que essas imagens vão ter um link que vai levar para algum outro lugar, não é isso? Então por isso eu vou colocar primeiro o link, ok? Que vai levar para algum lugar. Nesse caso a primeira vai levar para o YouTube. Então /youtube.com/, nesse caso Mike Brito. E aqui dentro eu vou colocar a imagem. Image, tá? Está em images/YouTube. Ok? E alternativo pode ser ícone YouTube. Fechou? Acho que YouTube com letra maiúscula, né? Tanto faz. Fechou? Então, olha ali, apareceu já o ícone. Agora eu vou só apagar esses dois aqui, que eu acho que é mais fácil eu copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ok? Então aqui, ó, vou trocar esse YouTube por Facebook. Ícone de Facebook. Fechou? Vou trocar esse daqui por... qual que é mesmo? Já esqueci os nomes aqui. Era Instagram, né? Faltou Instagram, mas tudo bem. Instagram, tá? Aqui, Instagram, ok? E aqui, Instagram. E o último aqui, Twitter e... Twitter. Salvei. Todos os ícones aparecendo ali. Perfeito? E se eu clicar, dá uma olhada, ele vai pegar minha página e vai para lá. Só que eu não gosto desse comportamento, tá? Porque ele acaba saindo da minha página. E para um usuário que entrou no meu site, por exemplo, no meu cartão, clicou e saiu, provavelmente ele não vai voltar mais. Seria legal que ao clicar abrisse uma aba nova. Então vamos aprender como que faz isso? Para abrir uma aba nova, eu simplesmente venho aqui, antes do fechamento aqui dessa tag, tá? Vou dar um espaço, vou escrever aqui target. Target significa alvo. Qual é o alvo? Underline blank. Underline blank, ele vai dizer que o alvo é uma nova aba. Tudo bem? Então o alvo desse clique é uma nova aba. Vou copiar essa linha aqui, vou voltar bem aqui e vou colar. Voltar bem aqui e colar. Voltar bem aqui e colar. Vê, tá? Como que eu copio e colo, né? Ctrl C, Ctrl V. No meu caso do Mac, Command C, Command V. Salvei, automaticamente ao salvar, toda a página é formatada para mim por causa do Prettier. Isso é muito bom, né? Que tudo fica mais organizadinho em termos de código aqui. Faltou a última imagenzinha aqui, que eu lembrei agora, que é essa imagem de fundo aqui. Como que eu fiz então? Eu vou clicar aqui em cada um desses elementos, porque às vezes eu fico confuso com os elementos. Então eu vou clicar em cada um e nesse olhinho eu vou escondendo o que eles estão mostrando para mim, tá vendo? E daqui a pouquinho eu vou achar com vocês onde é que está o background. Eu acho que é esse aqui, ó. É, esse aqui, esse mask. Ah, não, ainda tem os degradês, tá vendo? Então é isso mesmo, ó. Vamos tirando com os olhinhos, tá? E aí clica aqui em mobile, tá? Clicou aqui em mobile, você pode exportar agora esse mobile, beleza? Esse mobile exportado eu exportei como PNG, tá? Mas vamos exportar ele como SVG também para seguir um padrão. Vou exportar como SVG. Vou abrir aqui com Finder, tá? Achei ele aqui, vou arrastar ele para minha pastinha, tá? NLW, inclusive eu já podia ter deixado essa pastinha por aqui, né? Para ser um atalho legal para mim. Esse mobile eu vou deixar aqui no Images, tá bom? Vou voltar aqui com todos os olhinhos para a gente não perder o que a gente está fazendo. Ok, todos aqui, né? Beleza, é isso aí. Então vamos voltar aqui para os arquivos, nos Images. Ao invés de deixar mobile, eu vou deixar como background. Para fazer sentido, né? Para eu saber que é o meu background, beleza?
Fechar aqui. Deixa eu te dar uma informação a mais sobre o SVG. O SVG, além de ter esse formato aqui de HTML, por que ele não é uma imagem e é um formato de um HTML? É porque ele recebe aqui agora a opção, a gente tem a opção aqui de mudar estilos nele se a gente quiser, olha que legal, de mudar tamanhos nele, e ele também tem uma alta definição, ocupando muito menos espaço do que uma imagem. Isso é muito legal, né? Mais pra frente você vai estudando mais sobre SVG e você vai vendo que é muito legal esse formato de arquivo, tá bom? Vamos fechar aqui, vamos deixar no estilo e vamos começar a mexer nos nossos estilos, né? Eu acho que eu vou começar tirando essa cor de fundo, vou voltar aqui no estilo, vou começar tirando essa cor de fundo que a gente tinha deixado aqui, né? Pra gente poder colocar uma cor mais interessante. Só que, vou salvar, no body aqui, por enquanto não há uma cor, vou deixar branquinho mesmo, tá? Vou deixar dessa forma. E no main, que a gente lembra que a gente tinha definido que essa caixa main, ó, agora eu vou fechar aqui, ó. Presta atenção, assim, tá vendo? Lembra que a gente tinha definido que isso daqui ia ter o background. Como que a gente faz isso então? A gente coloca o estilo aqui main. Como que eu gosto de organizar os meus estilos aqui, tá bom? Eu gosto de ir seguindo meio que uma sequência lógica dos elementos na página. Então, depois do body, ó, tem o HTML e o body. Depois do body, nós temos o main, né? Depois do body, nós temos o main. Eu gosto de seguir essa lógica, tá? Então, aqui, no main, a gente vai ter um background, que é uma propriedade que serve para a gente poder colocar aqui muitos valores que tem a ver com a imagem de fundo. Que tem a ver com o fundo, né? Não com a imagem de fundo, desculpa, com qualquer coisa em relação ao fundo. Nesse caso, eu vou colocar uma URL. Essa é tipo uma função, tudo bem? Parece uma função aqui, que é uma função. Uma função é algo que automaticamente o CSS vai saber o que fazer ao eu colocar aqui aonde que está essa imagem, né, dentro do meu projeto. Ou seja, está na pastinha images, na pastinha, o nome da imagem é background.svg, tá bom? Outra coisa que eu quero ver aqui com vocês é o tamanho certinho dessa imagem. Então eu vou clicar aqui em mobile e aqui no cantinho eu tenho, ó, 375 de largura por 812 de altura. Como que eu faço isso? E aqui é W e H, tá? Porque é tudo em inglês, né? O negócio da programação são as coisas acontecendo em inglês. Então, ó, width, largura. Qual que é mesmo? 375, né? Pixels, né? Lembra da unidade de medida fixa, pixels? Nesse caso, vale a pena usar um pixel aqui, usar a unidade de medida fixa. Primeiro que o Figma sempre vai mostrar em pixel. Sempre, bom, não tenho certeza porque eu não sou um usuário assíduo de Figma. Inclusive fica uma informação legal aqui. Deixa eu ver se abre minha câmera para eu falar com você. Uma informação legal aqui é que essa questão do Figma faz sentido você estudando, né? Faz sentido você entendendo como que funciona, só que quem trabalha mais com isso chama-se User Interface, ou UI, né? Ou UI que a gente fala, e o X, User Experience. A pessoa, então, que faz isso nem sempre é uma pessoa programadora, tudo bem? É uma pessoa que estuda bastante sobre como que ela vai desenhar designs e ela usa bem a ferramenta do Figma. Mas faz sentido para nós, que trabalhamos no front-end, entender um pouquinho do Figma, tudo bem? Então, por isso, não tenho certeza se o Figma mostra outras coisas além dos pixels, tá? Mas, por enquanto, isso daqui é pixel. Sumi minha câmera de novo. Por enquanto, isso daqui é pixel. Então, a gente vai deixar como pixel mesmo, que é uma unidade de medida fixa. Significa que sempre, né, esse elemento, não importa o tamanho da tela, em que local da tela ele tiver, esse elemento de fundo aqui sempre vai ter 375 por 812 de altura. Ó. 812 pixels de altura. Tudo bem? Unidade de medida pixels. Então, se eu fizer isso e salvar, já está ali, ó, bem organizado na página. Tá meio que bagunçado algumas coisas aqui, né? Primeiro que é onde está o meu layout aqui, pronto. O que é que tá bagunçado? Tudo. Só ficou com a imagem de fundo ali, ok? Mas faz parte mesmo, é assim que a gente está construindo aos poucos as coisas aqui. Vamos aproveitar então, dar uma pequena pausa, dar aquela alongada, beber uma água, ir no banheiro e a gente já volta aqui, beleza? Muito bem, galera, então vamos voltando aqui para mais definições que a gente está fazendo aqui. Já fizemos um primeiro passo, vamos fazer um segundo agora. Muito bem, outra coisa que eu tenho de definição, segundo passo de definição, é aquele carinha que eu tinha criado aqui com vocês, né? Vamos seguindo bem essa ordem, que ele está mais ou menos nessas proporções aqui. Que proporção que é essa? Vou colocar aqui de largura somente, 250 de largura, tudo bem? Que a gente pode verificar aí. Tá? Então, vou limpar aqui, vou voltar para cá, e aquilo ali é o container, lembra? Vou abrir aqui, vou fechar aqui, e agora nós temos uma classe content, né? Container, né? Eu coloquei content, mas eu vou colocar container, tudo bem? Por que container? Container é que está contendo alguma coisa, tá bom? Container.
Pronto. Agora vai fazer mais sentido aqui, ó. Pontinho, como que você faz a atribuição de classes, ou seletor de classes. Pontinho, container. Tá? Olha que legal. Se você agora traçar um paralelo, você lembra, talvez ou não, vai lembrar, que com Emmet a gente colocou o pontinho, container, por exemplo, e deu um enter e ele fez a classe container. Né? Olha que massa! Significa que o Emmet ele entende esse seletor de classe e constrói para a gente, né, uma div, nesse caso, com a classe. Mas se eu quisesse fazer outro elemento com Emmet, só uma curiosidade bem leve, tá? p.container, por exemplo, e desse um enter, olha que legal! Ele pegou o p, construiu para a gente e atribuiu a classe container. Massa, né? Então tá. Vou salvar aqui de novo e vou voltar. Nesse container aqui, então, nós temos uma largura, e eu vou colocar como uma largura máxima de 250 pixels. Tudo bem? Será unidade de medida fixa aqui também, porque a gente vai fixar certinho esse nosso layout aqui, tá? Nas mesmas proporções que nós estamos vendo aqui. Tudo bem? Então, salvei 250, só que se percebe que parece que mudou, né? Dá para entender que mudou alguma coisa, só que ele não está bem ao meio. Por quê? Agora nós precisamos dar essa ordem de que as coisas fiquem ao meio. Por isso, eu vou te apresentar mais uma propriedade chamada margem. Margem significa margem, né? São os espaços laterais de uma caixa, no caso. Vamos entender isso aqui de uma maneira bem mais interessante. Tá? Deixa eu abrir esse carinha para cá. Olha só que legal. Vou abrir aqui o DevTools. Se você não memorizou o atalho, clica com o botão direito, coloca Inspect ou Inspecionar, que ele vai abrir para você. Nesse DevTools aqui, você vai analisar comigo o seguinte. Eu vou tentar achar o elemento que a gente colocou ali, que é o container, tá vendo? Eu posso tentar achar de diversas formas, clicando aqui e abrindo as coisas, tá? Ou mesmo clicando aqui e procurando ele assim, meio que passando as coisas por cima. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada que aqui nessa parte de estilos que nós vemos, lá embaixo nós temos agora uma regra muito importante do CSS. Vou até colocar minha câmera aqui para te explicar a regra. Uma regra muito importante do CSS chamada Box Model, que é box, em inglês caixa, tá? E modelo. Um modelo de caixa. Esse modelo de caixa é o segredão para a gente poder entender mais de CSS, beleza? O Box Model funciona da seguinte forma. É uma caixa, que é esse azulzinho, tá? É uma caixa. E você pode perceber que ao passar o mouse em cima aqui, tá? Ele está fazendo como se fosse o highlight certinho da minha caixa que tem 250 de largura. Lembra que caixa que é essa? É o container, ó. Perceba que ele vai mudar a cor ali quando eu clicar aqui, ó. Tá vendo? Então é o container que tem 250 de largura. A altura está automática porque tudo que está pegando de conteúdo dentro está expandindo na sua altura. Então essa caixa, como uma boa caixa, ela pode ter espaços internos ou preenchimentos internos. Imagina uma caixa na sua cabeça, tá? Imagina uma caixa e essa caixa tem preenchimento, padding. Padding, do inglês preenchimento. Essa caixa tem preenchimento interno, que aqui nesse caso não tem nada. Pode ver que tem tracinhos aqui, não há preenchimentos ali. Toda caixa tem borda. A borda é a fronteira da caixa, o final da caixa é a borda. Pode ser uma borda grossa, fina. E toda caixa fora dela, no lado de fora dela, tem espaços no mundo externo. Tá? Nesse caso, você percebe que o margem que tem aqui, ele tem na hora que eu passo aqui, você está vendo esse amarelo está mostrando que é o margem que tem do lado direito aqui, e é uma margem automática, foi preenchida automaticamente essa margem. Olha que legal, né? Foi colocado ali. Só que eu poderia colocar essa margem em unidades de medidas fixas. Por exemplo, ó, eu vou colocar direto no código aqui para a gente treinar, tá? Eu poderia pegar o margem, ó, margem, tracinho right, que é aquela lateral, e poderia colocar unidade de medida fixa, tipo 20 pixels. Opa, 20 pixels. Você vai perceber que não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque já tem um preenchimento automático ali. Mas e a margem do lado de cá? Essa margem do lado de cá, cadê? Ó, ela tá em 0 aqui, né? Tá colado as coisas aqui. Então vamos mudar de margem left. Left significa esquerda, tá? Olha ali, ó, ele atribuiu 20 pixels. Poderia ter unidade de medida flexível, 20%, ou outra flexível, RM, ou EM, que é outra unidade flexível. Daqui a pouquinho a gente pode falar e vamos falar um pouquinho ainda mais. Tá? Então, se eu quisesse botar espaçamentos laterais, é assim que eu colocaria. Agora, nós temos a questão do espaçamento automático. Por que não usá-lo? Automático aqui, e pega o margin right e coloca automático nele. Aí ele vai tentar equilibrar esse conteúdo de uma maneira bem igual entre eles, tá? Vai tentar equilibrar de uma maneira bem bonita. Deixa eu pegar aqui, né?
o conteúdo está equilibrado. Tá vendo que eu estou passando o mouse em cima? Se você olhar esse amarelinho meio laranjado do lado esquerdo e do lado direito, eles estão por igual. Ou seja, eles estão usando essa ideia do automático nas laterais. Muito legal, né? Se eu voltar lá embaixo, você vai ver que, para ele, nesse momento, o automático é 62.500, né? O automático dele, tá bom? A gente ainda teria como trabalhar padding, por exemplo. Eu vou clicar aqui, deixa eu ver se aqui eu consigo editar. Ó, aqui eu acho que eu consigo editar, colocar, tô tentando clicar, né? E colocar aqui tipo 20 pixels, tá? E vou dar um Enter. Olha, ele já colocou um padding, um preenchimento dessa caixa, né? Vou colocar, sei lá, aqui uns 80 pixels, dar um Enter. Olha lá. Tá vendo que ele tá mexendo tudo? Claro que na hora que eu atualizar isso eu vou perder tudo isso. Por isso eu volto no meu código. Vamos voltar a nossa telinha aqui onde ela estava. Ok, vou tirar minha câmera. Beleza, vou fechar aqui. E nós vamos agora configurar isso. Então o margem que eu quero é o left de automático e o margem right automático. Deixa eu passar com vocês rapidinho o que você aprendeu aqui, e talvez tenha percebido, talvez não, mas você aprendeu o conceito muito importante chamado Box Model. Esse conceito importantíssimo de Box Model vai definir o conteúdo que nós temos, a altura, a largura, né? Vai definir os preenchimentos que temos dessa caixa, as bordas que temos nessa caixa e o espaçamento fora da caixa. Tudo bem? É um conceito importantíssimo que você acabou de aprender aqui de CSS. Bacana? Muito bem, deixando isso daqui no automático, ele está tentando preencher ali, está tudo certinho, mas está faltando alguma coisa a mais, se a gente olhar bem no layout aqui, que tudo está meio que alinhado ao centro, tá vendo? Imagina que há aqui, ó, uma reguinha bem passando aqui no meio, assim, ó, tá vendo? E há um equilíbrio, todas as coisas estão bem alinhadas ao centro, tá? Ao olhar isso, eu já sei que eu tenho em algum lugar aqui que colocar uma propriedade de alinhamento central. Eu vou colocar nesse container aqui. Text Align Centro. Muito bem, se você brincou com o seu layout igual eu brinquei aqui, é bom que você agora atualize aqui para que ele fique bem alinhadinho ao centro. Então aqui agora há um alinhamento central acontecendo, mas ajustes ainda precisam ser feitos para que as coisas fiquem ainda mais interessantes, porque tá meio bagunçadão ainda. E esse é o poder aí que você vai vendo do CSS, ele vai arrumando as coisas pra gente e as coisas vão ficando cada vez melhores, tá bom? Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui é pegar. Deixa eu voltar aqui, não preciso desse comentário por aqui, eu gosto de usar o seletor universal, ok? Esse seletor universal significa que ele vai aplicar as propriedades que eu colocar aqui para todos os elementos que ele encontrar na página. E eu gosto de retirar a margem dele, colocar margem 0. Ao fazer isso, você pode ver que tinha um espacinho ali em cima, só que agora ele foi preenchido. Bacana? Então vamos ver, agora vamos trabalhar um pouquinho na questão das fontes, tá? Fontes e cores que a gente tem aqui, antes de voltar para as imagens e tudo mais. Na questão das fontes, você vai perceber aqui comigo, clicando aqui em Inspect, ok? Aqui do Figma, você vai perceber que a fonte que nós temos aqui é a Roboto, no peso de 700. Se você analisar essa outra fonte aqui comigo, ela é Roboto, no peso de 400. E assim a gente vai analisando quais fontes foram usadas no nosso layout. E de fato as fontes usadas aqui foram Roboto, foi a Roboto só, tá? Roboto 700 e 400. Aonde eu encontro essa fonte? Eu encontro aqui no Google, né? fontes.google.com. As fontes aqui no CSS que o Google disponibiliza para a gente são fontes gratuitas, muito bonitas inclusive, que a gente usa bastante em vários dos nossos layouts, bacana? Então aqui eu vou aguardar o Google abrir para a gente poder achar a fonte correta que a gente quer. Muito bem, carregou aqui para a gente já. Então, Roboto. Tá aqui, ó, a fonte já apareceu aqui de cara para mim, se você quiser depois procurar outras fontes e aprendendo um pouco mais sobre fontes, fica bem legal, né? Então eu vou clicar aqui em Roboto. Ok, aqui então a gente vai baixar agora 400, ó, Select this Style, tá vendo? E a gente vai procurar a 700, Select. Aqui, percebe que ele já deixou uma tag link aqui pra gente, nesse cantinho. A gente vai copiar tudo isso aqui com Ctrl C, né? No meu caso do Mac, Command C. Nós vamos voltar aqui no nosso código no index.html. Logo após os nossos estilos, nós vamos colocar, tá? Colar aqui, né, com Ctrl V, no meu caso com Command V, colar aqui o que ele colocou. Então você percebe que agora o relacionamento desse link é um pre-connect, significa que ele vai fazer uma pré-conexão aqui com o Fontes Google API e o Fontes JStatic. Ele vai fazer essa pré-conexão, tá? Esse cross origin é uma
propriedade aqui, um atributo dessa tag link que vai permitir que haja aí uma troca de servidores, né? A gente consegue, na origem que eu estou, buscar lá da origem do Google essas informações, tá bom? São só configurações do próprio Google que a gente está tentando ler um pouquinho a mais. E esse último link aqui é a referência do CSS da fonte. Olha, vamos dar uma olhada como que é isso aqui, ó. Vou copiar esse código, vou voltar para cá e vou colar aqui. É só para título de informação, tá? Você nem precisa fazer não, se você não quiser. Olha aí que bacana, né? Carregou aqui e nós temos o estilo. Tá vendo que ele tem um @fonteface, aqui ele mostra a URL de onde está a fonte, só a título de informação. Isso aqui é CSS, galera. Outra coisa que para mim está acontecendo aqui é que está tendo uma lentidão nesse Google Fonts. Pode ser que enquanto eu estiver codando aqui com vocês a fonte não mude, eu espero que ela mude, tá? Mas enfim, colocamos esse link aqui, salvei. Agora eu tenho que adicionar isso no meu código, né? Onde é que eu coloco aqui? Eu gosto de colocar aqui mesmo nessa configuração, eu gosto de colocar o font family que nós temos, nesse caso é o Roboto, né, aspas, pode ser simples, Roboto, uma vírgula, sans serif. Significa que ele vai procurar primeiro a fonte Roboto, se ele não achar, ele vai fazer uma fonte sans serif, que é sem serif. Nesse caso aqui é uma fonte serif, que é uma fonte sem serif. Deixa eu dar um zoom bem grande aqui, que a gente já vai começar, um zoom bem grande aqui, o zoom já é grande, né? Mas olha só que legal. Serif é todas esses curvinhas que a fonte tem, tá? Curvinhas específicas, assim, ó, tipo o P, você pode ver que tem um sinalzinho aqui embaixo dele, assim, ó, sinalzinho, um tracejozinho, tá? Então eu vou salvar, você vai perceber agora que o P não tem mais o tracejozinho. Isso é sem serif, beleza? Então são fontes diferentes que tem aqui. Então se ele não carregar Google, o Roboto, se ele não achar o Roboto, ele vai colocar uma sem serif aqui pra gente, tá? Outra coisa que eu gosto de colocar também é a WebKit, tá? Ó, coloca assim, WebKit, tracinho, fonte, tracinho, smoothing, dois pontinhos, anti-aliased, tá bom? Dessa forma aqui. O que isso aqui fala? Esse tracinho WebKit significa que a propriedade que vai vir da frente dele, nesse caso font smoothing, vai funcionar só nos navegadores que são WebKit, porque provavelmente essa informação font smoothing não tem em todos os navegadores. Quem é WebKit, por exemplo? Chrome, Safari, tá? São WebKit. Então, ao salvar aqui, a fonte ela tem ela fica um pouquinho mais suave, fica mais bonitinha essa fonte aqui. Tá bom? Outra coisa que eu vou fazer com vocês já, para a gente poder ver essas fontes um pouquinho melhor, vamos trabalhar as cores aqui, tá? Vou então vir fechando esse. Agora aqui, beleza? Vamos pegar a cor que nós temos aqui. Essa cor eu gosto de trocar aqui por HSL, tá? E pegar essa cor clicando aqui, copy. Pronto. Volto aqui. Dentro do HTML e body aqui, eu gosto de colocar tracinho, tracinho. Nesse caso vai ser um gray, né? Que é uma cor mais clarinha, tá? Aqui tá aqui, ó, Neutral Colors Gray, pode ser, enfim, o nome que você quiser. E já vou explicar o que é esse tracinho, tá? Deixa eu tirar esse background, que ele copiou tudo, vou deixar só esse HSLA, eu vou tirar o A, e aí tirando o A eu quero tirar esse 1 do final aqui. Já vamos te explicar o que é isso daqui. Primeiro passo, isso aqui que você está vendo, é a configuração que nós temos chamado de variável. Significa que daqui para frente, para as cores gray, né, ou pode ser gray com A ou gray com E, tanto faz, tá? Para essas cores aqui, mais tarde, eu vou usar essa variável. Vamos dar uma olhada, onde que eu vou usar ela aqui? Eu vou colocar aqui no main, tá? Pode ser no main, pode ser no container, tanto faz. Tudo que entrar aqui dentro agora, eu vou colocar aqui como color, dois pontinhos, var, tracinho, tracinho, gray. Vou salvar aqui. Salvei. Pronto, as cores foram modificadas. Vamos entender um pouquinho mais o que é isso daqui então? Bom, primeiro a cor, você já sabe que é uma propriedade que vai definir cores de texto, de elementos. O var significa que ele vai usar essa variável que eu defini aqui no documento inteiro. Eu defini no HTML, no body, ela está definida no documento inteiro. Esse nomezinho, traço, gray, tá? É assim que eu declaro variável. Significa que daqui para frente eu posso mudar isso daqui, qualquer coisa que eu quiser mudar aqui, ó. Vou mudar aqui para cá, você percebe que ele vai mudar lá, ó. Tá? Vou mudar isso daqui para cá, tá vendo? Ó? Ele está mudando lá. Significa que eu mudo em um lugar e ele reflete em outro lugar. Esse é o grande lance de ter variáveis. Esse HSL funciona da seguinte forma. H é o hue, que significa que é a parada de cor. É a cor, tá bom? Daqui a pouquinho eu te mostro melhor essa cor. O S é saturation, ou saturação da cor. E o L é o lightness, a luz dessa cor. Agora eu vou descansar o mouse aqui e vou mostrar para você. Isso aqui é o hue, tá vendo? Isso aqui é o hue. Ele vai de vermelho a vermelho.
ok? Então ele vai passando aqui, pode olhar aqui, a primeira propriedade aqui, ó, esse daqui que está em 48 agora, opa, ele vai mudando conforme eu vou mexendo aqui, tá bom? Ele estava no 240, beleza? A segunda propriedade que nós temos é a saturação. A saturação é para cá, ó. Quanto mais ele vem para cá, mais saturado fica. Quanto mais ele vem... Eita, que às vezes some aqui meu mouse. Quanto mais ele vem para cá, menos saturado fica. Tudo bem? Mais saturado, menos saturado. E a luz, mais luz, menos luz. Mais luz, menos luz. Então dessa forma a gente vai trabalhando intuitivamente com essa cor, ok? Vou colar de volta o que nós tínhamos aqui, que era 240, deixa eu lembrar. 240, 989. Então 240, 989. Fechou? Então, além do gray, eu quero criar uma cor black, que eu vou usar daqui a pouco, que também vai ser um HSL, que provavelmente vai ser uns 240, mas eu não tenho certeza, então nós vamos olhar. O black que eu quero vai estar aqui, ó, pronto, 613, fechou. 240, 6%, 13%, ok? Essa cor black eu já vou deixar ela guardadinha aqui, porque daqui a pouquinho eu vou acabar usando essa cor black. Beleza? Então vamos aqui mexer nessa imagem, vamos configurar ela e ajustar ela aqui. Eu gosto de seguir então esse padrão, né? De depois dessa container nós estamos trabalhando com esse avatar aqui, beleza? Esse avatar então, eu posso vir aqui, depois do container, pontinho avatar. Vamos lá. Nesse avatar aqui então, eu vou colocar primeiro de tudo uma largura, tá? Essa largura será de 10 rm, vou salvar aqui. Por que 10 rm? Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada nesse cara. Ele tem 160, tá? Bem pequenininho aqui, tem 160 pixels de largura. Nesse caso, eu não quero usar pixels, vou querer usar os REMs e vou te ensinar como é que funciona o REM. O REM ele tem uma relação com o pixel padrão da página. O pixel padrão de fonte da página, tá? Vamos especificar bem. Essa fonte padrão da página aqui, ela é de 16 pixels. Então, um REM é equivalente a 16 pixels dessa página. Então, se um REM é referente a 16 pixels, 160 pixels dividido, né, por 16 é 10 RM, tá? Porque 16 pixels, ok? É simples esse cálculo. Então, 10 RM é a referência desses 160 pixels de largura que nós temos aqui, para essa imagem, tá bom? Então, salvei aqui. Esse avatar vai ter, por enquanto, esse tamanho. E ao salvar aqui, você percebeu que ele desalinhou, né? Para eu alinhar novamente, eu vou colocar o margem. E aí eu vou agrupar aqui algumas margens. Top, right, bottom e left. Significa que é um reloginho assim, ó. Top, right, bottom e left. Quando eu tenho só 3, ele significa que é top, as laterais e bottom. Quando eu tenho só 2, ele significa que é top e bottom, e a segunda é laterais. Então, vou colocar primeiro esse daqui como 10 RM, por exemplo, em cima e embaixo, tá? Então, olha o que ele fez. Ele colocou um espaço em cima e um espaço embaixo, margem em cima e margem embaixo, tudo bem? Lembra que eu falei que esse daqui, né, o segundo são as laterais, então se eu colocar aqui automático, ele vai alinhar ao meio novamente, e se agora embaixo eu quiser colocar 0, por exemplo, ele vai trazer de volta embaixo, tá? Por que a gente entendeu isso? Porque agora eu preciso trazer uma altura aqui de cima, né? Preciso olhar e ver de quanto é essa altura aqui de cima. Então aqui, ó, selecionado aqui, eu vou passar o mouse aqui em cima, e ele está mostrando para mim 184. 184 dividido por 16, nós temos 11,5 RM para cima. Então, 11,5. No caso é ponto, tá bom? 11,5 RM é a posição que eu tenho da imagem, dessa imagem aqui, do topo, ok? Só que você percebeu que agora ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está pegando essa imagem que nós temos, que nós tínhamos colocado aqui, essa primeira. Cadê? Deixa eu voltar contigo, para você entender o que eu estou falando. Aqui. Essa imagem aqui, tá? Ele está pegando a partir dessa div que está tendo essa imagem e tirando ali de cima 11,5. Mas, se você olhar comigo no layout, é essa imagem aqui que está somando isso daqui e essa daqui não está contando não está contabilizando nessa conta, né? nesse cálculo que a gente está fazendo. Então, o que acontece? Essa imagem, você percebe que ela está flutuando, ela está por cima dessa de baixo aqui. Então, se eu imaginar uma pilha de papel, esse aqui seria o papel embaixo, esse seria um papel em cima, uma pilha de livros, né? Um empilhamento de livros. Então, aqui seria o livro de baixo, esse seria o livro de cima. Ou poderia até olhar aqui, ó, foto e o build está em cima. Como que eu faço para deixar esse aqui por cima desse? Essa é a pergunta. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no HTML,
Essa primeira imagem eu vou colocar ela dentro de uma outra caixa, que é uma caixa spam, tudo bem? E vou jogar essa imagem aqui. Opa, sempre aperto o botãozinho errado. É o Alt que eu quero aqui. Alt para cima, coloquei a imagem ali dentro. Veja se o seu tá bem dessa forma, tá? Nessa estrutura agora, eu posso pegar aqui o avatar, ponto avatar, e procuro o spam que tem lá dentro. Olha, a gente não viu isso daqui ainda, né? A gente viu separados por vírgula, mas nós não vimos quando há uma separação sem nada assim. Significa que ele vai procurar no avatar o spam que tem lá dentro. Então é como se fosse a regra certinha. Ó. Deixando o mouse descansar, ele vai mostrar. Ó. Procura o elemento de classe avatar e procura o spam lá dentro. Aí sim ele vai aplicar isso daqui que a gente quer, que é o position absolute. Esse position absolute, ele simplesmente permite com que agora crie-se níveis, tá, de empilhamento, ou como eu expliquei para você, um papel embaixo e outro em cima. Significa agora que esse build aqui, essa imagem, ela saiu da mesma posição, do mesmo nível que estava com a foto. Antes estavam no mesmo nível. Aqui estão em níveis diferentes. Uma está embaixo, outra está em cima. Aqui não. Antes do position absolute, vou salvar aqui, elas estão no mesmo nível, tá? Como se um livro estivesse ao lado do outro, ou um papel estivesse ao lado do outro. Mas eu quero deixar esse papel em cima, ou esse livro em cima desse. Por isso, o absolute serve para isso, tudo bem? Só que ele é absoluto na página inteira. E o absoluto, quando eu coloco, eu libero algumas propriedades novas, como por exemplo top, né? E eu vou colocar aqui um top, por exemplo, de menos 15 pixels. O que é esse menos 15? Vou voltar aqui. Então dessa pontinha aqui até essa pontinha aqui dele, eu tenho 15, tá vendo ali? Significa que eu quero deslocar esse carinha. Deixa eu ver se eu consigo mexer, pera aí, pra você entender legal. Ó, ele tá aqui no mesmo nível. Eu quero deslocar ele 15 para cima, ou seja, é negativo, tá vendo? Ó, o topo dele está indo negativamente para cima. É isso que eu quero fazer. Então, deixa eu dar um Ctrl Z para não estragar. E se eu faço isso, esse topo menos 15, e salvei, o negócio ficou lá em cima, menos 15, tá vendo? Por quê? Porque quando eu coloco o position absolute, ele fica absoluto na página inteira. Então ele está entendendo que o topo é esse menos 15. Mas o topo que eu quero é desse aqui, ó, dessa imagem, desse avatar. Ou seja, o topo que eu quero dele é dessa classe aqui, ó, desse avatar. Por isso, esse avatar precisa receber a propriedade position relative, tá? Essa position relative significa que ele agora está sendo o cara, ele é o detentor, agora ele é o limite para esse absoluto que tem dentro dele. Então, se eu salvar, perceba que ele subiu ali um pouquinho. Bacana? Essa é a grande sacada aqui do que a gente está fazendo nessa questão de posicionamentos, e é um detalhe bem legal para a gente poder estar trabalhando, tá bom? Fechou? Então vamos trabalhar agora a imagem ali. Posso clicar em avatar, e aqui ó, esse sinal aqui de maior significa que ele vai procurar a imagem que está no primeiro nível. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, deixa eu pegar essa imagem aqui, como um todo, sem a setinha, tá bom? E vou colocar aqui 50%. 50% de o que, né? De largura. Width de 50%. Vou salvar. O que aconteceu? Os dois carinhas ficaram pequenininhos, tá vendo? Mas eu queria que 50% fosse só nessa imagem de baixo. O que eu faço então? Simples. Vamos analisar os níveis aqui. Quando eu aplico avatar imagem, né? Ou seja, avatar espaço imagem, ele vai procurar toda a imagem que existe dentro desse container avatar. Quais são as imagens que existem? Essa e essa. Mas, como eu quero só esse primeiro nível de imagem, isso daqui estaria no segundo nível, né? O primeiro nível a gente tem esse daqui tem o spam e depois uma imagem. Então temos dois níveis abaixo. Se eu quero pegar só a imagem que está no primeiro nível, eu posso simplesmente colocar essa setinha assim, tudo bem? Esse sinalzinho de maior, aí eu pego o primeiro nível, aí sim, 50% aqui, pode ver que a estampa já ficou maior, tá bom? É só para você analisar isso comigo, legal? Mas o que eu quero colocar ali é que essa imagem do primeiro nível, ela tem uma largura de 10 rm, né? Isso a gente já mediu antes, tá? Só para você lembrar comigo. Aqui, ó, 160 por 184, tudo bem? 184, ambos os cálculos nós já fizemos, tá? 10 rm por altura de 11,5 rm. Salvei, tá bom? Essa é a imagem que nós queremos ali, mas se você percebeu comigo, essa imagem agora ficou esticada. Ela não ficou bonita, ela perdeu a sua proporção correta. Por isso, para eu voltar à proporção correta, eu uso o Object Fit. Essa opção aqui, né, essa funcionalidade ou essa propriedade, ela faz com que agora a minha imagem se adapte dentro dessas larguras e alturas que eu defini. E ela vai se adaptar como? Ela vai cover, ela vai cobrir todo o espaço que tiver ali. Então vou salvar e olha só o que vai acontecer com a imagem.
ela voltou a ficar quadrada, não quadrada, né? Ela ainda virou retângulo, só que dessa forma ela está preenchendo, né? Ela está cobrindo todo o espaço ali por causa desse Object Fit, tá? E agora, para a gente criar esse polígonozão bonitão, nós vamos colocar aqui uma propriedade chamada Clip Path, tá? E nesse Clip Path eu posso usar a opção polígono. Muito bem, aqui então, nas propriedades, como que eu faço aqui para ajustá-las? Porque são diversos pedacinhos que a gente tem que fazer. Eu gosto de usar uma ferramenta chamada Clip, eu acho que é Clip CSS, alguma coisa assim. Deixa eu ver se é isso, Clip, isso mesmo, ó. O link é esse, ó, benetfili.com/clip. Eu coloquei Clip CSS e apareceu isso daqui. Aqui eu gosto de escolher qual que é o shape que chega mais perto do que eu quero. É o hexágono, cliquei aqui. E seguindo mais perto do que a gente está vendo aqui, deixa eu voltar aqui. Nós temos um carinha aqui que segue para cá, que segue para cá, que segue para cá. E vamos tentar replicar isso daí, né? Então nós temos um carinha aqui, né? Outro que vem para cá, esse vem para cá. Esse vem para cá, esse vem para cá. E esse vem para cá, tá? Para ficar perfeito, eu gosto de olhar agora os números e ver o que é que está mais perto das coisas. Então eu vejo que aqui tem um 51, 0, então eu imagino que esse vermelhinho seja 50, 0. Esse 121 eu imagino que seja 125, tá? Eu vou imaginando mesmo, é assim que funciona na minha cabeça, tá bom? 75, 100, aqui vai ser 50, 100, aqui vai ser 0,75, perfeito, e aqui vai ser 0,25. Tá? Porque aqui eu posso ver que dentro desse quadrado, apesar de ser um quadradinho aqui, eu tenho esse jeito aqui que o Thiago desenhou pra gente, tá vendo? Eu tenho esse jeitão aí. Aí eu posso copiar essa propriedade aqui, essa parte interna dele, do polígono, né? Vou salvar, Ctrl C e Ctrl V aqui. Salvei. E aí tá o shape bonitão do jeito que a gente viu ali. Cara, é muito massa, né? Essa ferramenta ela ajuda bastante a gente, tá? Já memoriza aí, guarda aí pro futuro você saber. Só que se você perceber comigo, a estampa sumiu, ela ficou lá para trás, tá? Por que ela ficou para trás? Simples, porque apesar de eu colocar esse posicionamento absoluto, ele perdeu agora, né? Por causa das configurações do Clip Path, ele perdeu o seu nível de um estar em cima do outro, agora ele ficou abaixo. Para eu voltar no nível, eu uso Z-index. Tá? O Z-index ele vai trabalhar qual que é o posicionamento no eixo Z. Se você ainda não sabe, existe o eixo X, que é o eixo horizontal, o eixo Y, que é o eixo vertical, e o Z é o eixo de profundidade em terceira dimensão. Ou seja, uma coisa mais perto do que outra mais longe. Tá? Eu estou até mostrando, eu esqueci que a câmera está desligada e eu estou mostrando. Ó, o eixo horizontal, X, tá? O eixo vertical, Y, e o eixo de profundidade. Tá? O eixo de profundidade que é o Z, ou seja, a minha mão, essa está mais acima e essa está mais abaixo. Essa está mais acima agora e essa está mais abaixo. Esse é o Z, tudo bem? Então quando eu falo, o que aconteceu com ele? Ao criar o Position Absolute, ele subiu um cara. Ao mexer no Clip Path, esse cara veio para cima. Agora eu preciso fazer com que esse venha para cima de volta. É isso que a gente está fazendo, tudo bem? Vamos fechar a câmera. Vamos lá, então Z-index 1, só isso. Pronto, ele já voltou e ficou em cima, tá bom? Muito, muito, muito bacana. Nossa, tô pirando demais, espero que você também. Bom, próximo que nós vamos mexer é no H1. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode começar a trabalhar um pouquinho o espaço entre cada um dos elementos, tá? Então, desse daqui para esse, nós temos 24 pixels, né? E eu, como gosto de usar o margem, vou usar a margem top, tá? Como eu gosto de usar o RM, eu vou usar o RM, 1.5 RM de margem top, né? É só fazer as contas, 24 dividido por 16, 1.5, perfeito? Entre esse aqui e esse, nós temos 4 entre o A e o H1. Então, margem top de 0.25 RM, ok? Existe o espacinho ali. Nós temos uma cor acontecendo aqui também. Color. A cor que eu tinha deixado era esse black aqui, né? Por isso que ele tá zoado. Color, vamos colocar aqui o var gray, né? Tá? Var gray, tá ali, beleza? Próximo carinha de espaço. Daqui para cá, 32. Então é do A ao P, né? Do P ao A. Deixa eu ver se era P mesmo. Isso mesmo. Então, esse Pzinho ali, ele vai receber aqui um margem top, né? Margem de cima de 32,2 RM. Fechou? E agora esse último carinha tem de um para o outro 64. Esse último é o L, né? O L tem um margem top de 3 RM. Perfeito? 3 RM. Será que é isso mesmo?
vamos ver aqui, 30, como é que eu falei? 32? Não, 64 dividido por 16, é isso aí, 4 RM. O cara não sabe fazer as contas, mas vamos ver se o 32 estava certo. 32 dividido por 16, super seguro de si, é isso aí. Beleza? Maravilha. O que mais que a gente pode ver? Ó, vamos trabalhar aqui com esse UL aqui, ó, por enquanto. Nós temos um monte de caixinhas LIs dentro da caixa UL, tá? E eu quero deixar essas caixas LIs uma ao lado da outra, né? Elas estão uma abaixo da outra. Eu quero deixar uma ao lado da outra. O que eu faço nesse caso? Eu pego aqui no UL, primeiro eu vou tirar essas bolinhas, tá? Então, list style none, tirar as bolinhas só para sumir ali, fechou? E vou pegar aqui um padding, que ela tem aqui um preenchimento interno dela, eu vou tirar, então vou deixar 0. Agora está tudo alinhadinho ao meio, né? Eu vou usar aqui o display, chamado, nesse caso aqui, eu vou chamar o flex, tá? O flex, ele faz com que automaticamente os elementos aqui fiquem um ao lado do outro. Ele trabalha de um jeito bem legal. Então esse display flex, ele vai trabalhar com uma caixa ao lado da outra. Daqui a pouquinho eu volto a falar do grid, tá? Porque tem a ver com o flex também. O flex deixa um elemento ao lado do outro no eixo vertical aqui, no eixo X, que a gente chama de eixo principal ou main, tá? Em eixo main. Então, um fica ao lado do outro aqui. Tranquilo? Se eu quiser um espaço entre eles, eu posso usar um gap. E o espaço entre eles que eu quero aqui é de, deixa eu ver, vamos lá, 8, né? Então, se é 8, é 0.5 RM. Beleza? Olha ali, o espaço entre eles. E aí vai faltar o alinhamento central por causa do flex. Esse alinhamento central do flex, que o flex vai dar, é o justify content center, tá? Beleza. Aí significa que aqui no eixo principal que eu falei, que é o eixo X, imagina que tem um tracejo aqui, tá? Uma setinha, tá? Uma reta, isso, a palavra sumiu. Existe uma reta aqui bem no meio, tá? Então você percebe que essa reta ao meio, que ela vem dessa ponta até essa ponta, para o elemento ficar bem ao meio dessa reta, a gente usa o Justify Content, que ele mexe no conteúdo, tá? Trazendo ela para o meio. Mas, Mike, e aquele text, deixa eu tirar aqui, vou salvar, e aquele text align que você falou, Maicon? Text align center. E salva. Por que o Text Align Center não funcionou? Porque o Text Align ele vai servir para textos, né, ou elementos que recebem propriedades de texto. Quando eu coloco esse Display Flex, o meu elemento ali ele já não vai receber mais as propriedades, algumas propriedades de texto, como por exemplo o Text Align. Mas ele liberou esse Justify Content por causa do Flex, tá? Sem Flex eu não ia conseguir usar Gap nem Justify Content. Na verdade, com Flex e com Grid eu consigo. Tudo bem? Se fosse outro tipo de display aqui, eu não conseguiria. Mas esse content vindo para o center, tudo bem? As coisas ficam alinhadas ao centro. Gente, vamos dar uma pequena pausa para beber uma água, tá? Deixa eu colocar minha câmera. Minha garganta já está secando aqui, eu acho que eu preciso dar um alongamento, beber uma água. Vamos dar essa descansada na mente um pouquinho e a gente já volta com mais conteúdo para terminar, beleza? E aí, galera, estamos de volta, vamos lá, demos uma relaxadinha aí, né? Vamos voltar então, deixa eu apagar minha câmera e vamos focar aqui. Então nós vimos que o Justify Content vai alinhar aqui no eixo principal, né? Quando o Flex é habilitado, nós temos um eixo principal acontecendo aqui, tudo bem? Então ele alinha o elemento aqui. A gente pode também mudar esse direcionamento do eixo principal para o Flex Direction Column. Vou salvar, percebe agora que ele mudou o eixo principal para cá. Então o Flex ele vai trabalhar sempre com o eixo principal e um eixo cruzado, que a gente tem aqui acontecendo também, mas ele vai trabalhar numa das duas direções com os elementos. O grande lance do Grid, que é muito semelhante ao Flex, né, é que o Grid também vai liberar o Gap, vai liberar o Justify Content e outras coisas, só que o Grid que nós colocamos aqui no body, ele, nesse caso aqui específico que nós colocamos por causa disso, ó, vou diminuir o tamanho, você percebe que ele está bem alinhado ao meio. Se eu não colocasse o Grid, esse Place Item Centers não ia funcionar, tudo bem? Ele ia ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tirei o Grid e não funciona o Place Items Center, tá? Ele vai funcionar por causa do Grid. E o Grid ele trabalha em duas dimensões, tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical, eu consigo ir posicionando elementos. Por isso, esse é o conceito um pouquinho de trabalho de layout, tá? O trabalho de layout é mais ou menos assim. Imagina que você tem um layout desktop e aí você vai ter aqui tipo um header, um menu, você vai ter uma seção grande aqui.
Com o grid eu consigo criar essas seções e ir posicionando os elementos ali, tá? No tablet poderia estar mais ou menos dessa forma e no mobile uma coisinha abaixo da outra, empilhadinha assim, né? Tá? Isso aqui é só para você saber que com o grid eu consigo trabalhar legal layouts. Não vai dar pra gente se aprofundar aqui, claro, nessa semana não dá, é muita coisa pra gente se aprofundar, mas é isso aí, tá? Para você poder entender como que funciona a questão do grid. Pra gente finalizar aqui, faltou só essa imagenzinha, né? Deixa eu ver, 4 ali e tal. Faltou só a gente trabalhar isso daqui, verificar a questão das fontes também, tá? A gente tem que verificar se essa fonte está cumprindo o papel. O tamanho dela é 16 pixels, com a altura de 26, né? Legal. Então vamos voltar aqui para o A. O A tá aqui, então o font size dela tá certo, é porque aqui tá tudo muito pequenininho, né? Se eu deixar aqui desse tamanho vai ficar melhor. O que nós temos aqui agora é o alinhamento aqui desses elementos. Eles não estão alinhados bem como se tivesse um eixo X aqui e eles alinhados ao meio, né? Eles alinhados bem ao meio, igual está aqui, ó. Aqui se eu imaginar que tem um eixo X, deixa eu voltar aqui. Se eu imaginar aqui que tem alguma coisa cortando bem ao meio aqui, você vai perceber que o texto e a bolinha aqui do GitHub estão alinhadas bem ao meio. E é isso que nós queremos fazer aqui, que não está acontecendo. Tem que ter um olhar muito bem criterioso para você verificar que essa bolinha, tá tudo alinhado aqui como se tivesse uma linha aqui embaixo, tudo bem? Como que eu vou arrumar isso daqui então? Aqui, quando eu olho essas coisas, já é a ideia do Display Flex que a gente falou. É o Display Flex campeão nesse caso para resolver isso. Então, primeiro, Display Flex, tudo bem? Opa, Display Flex. Coloquei aqui, aí as coisas se grudaram todas ali. Nós temos um gap lateral aqui, né? Dessa bolinha para esse carinha aqui de 12. 12 é 0.75 REM, ok? E nós temos o Justify Content como Center. Aí ele veio ao centro, tá? Se eu quiser garantir, ele já está meio que alinhado ao meio aqui, já está certinho. Mas se eu quiser garantir, eu ainda tenho o Align Items Center, que ele vai garantir que há um X aqui, um eixo main, né, aqui, uma linha aqui, e eles estão alinhados bem certinho na linha, tudo bem? Tanto no meio da linha, como no meio aqui também da página. Fechou, galera? Você acredita que nós terminamos, né? Terminamos esse layout aqui bonitão que o Thiago fez pra gente, né? E aí, vou liberar minha câmera aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Tá aí, galera? Então é o seguinte, a gente já vai falar também o que vamos ver amanhã e se liga que daqui a pouquinho eu vou te dar a senha do desafio para você concorrer aos brindes exclusivos. Primeiro vamos falar sobre o que vimos hoje, gente. Nos aprofundamos ainda mais em HTML, em tags e anatomia, alinhamento. Por favor, faça o exercício de tentar explicar para si mesmo, para si mesma, o que é cada uma dessas coisas, tá? Tenta fazer aquela experiência de ensinar, que isso vai te ajudar bastante, ok? Nós vimos aqui sobre seletores, anatomia do CSS, o que ele é, vimos cascading, especificidade, unidades de medida e responsividade, box model, layout, e vou contar uma coisa para você, viu? Com menos do que a gente está aprendendo essa semana, eu já tinha até uma oportunidade de trabalho. Tudo também vai depender das suas soft skills, lembra disso, né? Porque o processo de aprendizado ele é constante, a gente vai continuar evoluindo, e aqui a gente está enchendo de conteúdo muito legal. Não espere que você vai de hoje para amanhã lembrar de tudo isso, não é assim que funciona, você precisa realmente ficar revisitando essas coisas, beleza? Bom, o que nós vamos ver amanhã, antes de eu passar o desafio para você, amanhã nós vamos ter a aula 3 e depois a 4, né? E nós teremos aula com a professora Jaque, uma professora incrível, com uma didática maravilhosa, e você não pode perder a de amanhã, que nós vamos falar então, a Jaque vai falar pra gente sobre JavaScript, nós vamos entender coisas mais inteligentes na parte de programar para a web. Então, se fosse você, não perderia por nada, que tá muito sensacional a aula de amanhã com a Jaque, beleza? E o desafio, a senha do desafio, então, é protagonistas. Por que protagonistas? Nós somos protagonistas. Do que, gente? Você já parou para pensar o tanto que a tecnologia mudou e transformou o mundo? Se você parar para pensar 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos o que nós temos hoje. Então, em termos de saúde, em termos de finanças, em termos de qualquer coisa que você imaginar, a educação, a tecnologia está causando transformação. Nós estamos montando uma história. Você, eu, estamos montando história. Já parou para pensar nisso? Nós somos
protagonistas de uma história que daqui 30, 40 anos as pessoas vão contar por aí. E graças à tecnologia a gente consegue fazer essas transformações no mundo, por isso somos protagonistas. E não só isso, é por isso que a gente está fazendo o evento chamado DoIO, o maior evento que reúne assim, dentro do Brasil e das tecnologias que a gente tem, a reunião de empresas incríveis e profissionais, nossa, são profissionais que eu admiro pra caramba, pessoas maravilhosas que estão ali para fazer workshop, palestras, nós vamos ter painéis, nós vamos ter muito conteúdo na DoIO. Não custa nada você se inscrever para você não perder essa história que a gente está contando e um dia você vai falar, participei da DoIO 2021. Eu espero muito que você possa fazer isso. Não se esqueça, lembre-se que o time está pronto para te ajudar ali na comunidade, deixa os seus feedbacks para que a gente possa melhorar cada vez mais as nossas aulas, se conecte com a comunidade, lembre que tem pessoas lá que poderão te dar oportunidades, você tem a oportunidade de ensinar e de aprender também. A aula de amanhã está imperdível com a professora Jaque e a gente se vê na última aula eu volto com vocês. Um abração do Maicão e até mais. Tchau, tchau.